Terça-feira, 28 de abril de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. Hoje eu vou falar sobre a vitória de Beatriz Haddad Maia no WTA 125 de Labisbal. Vou falar mais sobre Rafael Roda e tem uma teoria legal sobre a maturidade dele, que acho que vale levantar aqui. Para terminar, vou citar alguns números importantes sobre quem segue vivo em Madrid, tanto na ATP quanto na WTA. E por último, vou responder as perguntas que os apoiadores do Saque Volley mandaram no nosso grupo do Telegram. E é evidente que temos algumas questões envolvendo o João Fonseca. Nesse caso, tem algumas questões sobre o físico do João Fonseca. Então, vamos nessa? Antes de começar, muito obrigado a quem já ouviu, a quem está ouvindo, a quem indicou para um amigo, a quem curtiu, a quem comentou em alguma das plataformas de podcast. O Café com Cosenza já está trending no Spotify, já entrou na lista, né, dos 200 que estão trending. Estamos no top 10 de esportes na Apple Podcasts, o que é bastante significativo, considerando que é um podcast que está aberto há uma semana, menos de uma semana. Então, obrigado demais a quem viu, curtiu, compartilhou, comentou e passou para um amigo, passou num grupo de WhatsApp, de Telegram, enfim. Compartilhem, gente, ajudem, se vocês estão gostando, vale a pena passar adiante e eu agradeço de coração a quem está junto nessa empreitada. Vamos falar sobre a Bia, vai, ela venceu o primeiro jogo dela em Labisbal, um torneio WTA 125, derrotou a Andrea Lázaro Garcia por 6-3 e 7-6 com 7-5 no tie-break do segundo set. Não foi bonito, não foi um grande jogo de nenhuma das duas, foi nervoso, teve drama ali no fim do segundo set, mas venceu. E acho que no momento que a Bia vive, ganhar importa mais do que jogar bem. Isso pode até parecer que entra em conflito com algumas das coisas que eu comentei sobre a Bia recentemente, mas eu acho que é importante vencer até no sentido de estar no torneio, de ganhar um pouquinho de confiança, de ter uma segunda chance na semana para jogar, para melhorar, para evoluir, para crescer, para colocar em prática o que estiver rolando nos treinos. Então, nesse momento, talvez vencer seja mais importante do que jogar bem. No momento da carreira da Bia, no momento que ela está vivendo. Óbvio que não foi uma grande partida, ela teve altos e baixos, como vem tendo, mas dessa vez ela tinha uma adversária que era bem inferior a ela, né? É uma tenista que tem 31 anos, número 146 do mundo, não tem nenhum golpe fantástico, não se movimenta tão bem, não se defende tão bem assim. A Lázaro Garcia tem quase 500 jogos na carreira e só 3 vitórias sobre top 100. Então, pouco. Então, era um jogo para a Bia ganhar e ótimo que tenha sido assim. Mas foi nervoso. O primeiro set ela abre 4-0 e de repente ela estava sacando em 4-3 e 0-30. No segundo set ela abre 4-1 e aí de repente estava 5-4 com a Lázaro Garcia sacando. E depois ela tem 4-1 no tie break e o jogo fica 5-5. Foi nervoso, foi, né? Assim, não foi bonito, não foi um grande jogo, tá? Não vi nada de muito diferente no saque da Bia, que é algo que eu venho comentando com frequência aqui, que ela precisa forçar mais, ir para mais aces ou ir para ganhar mais pontos, né, ou facilitar a vida dela. E ela tem sacado muito no meio ali, botando o saque em jogo, mas ganhando pouco ponto de graça, ou, né, tendo pouca vantagem na primeira bola. Do fundo de quadra também não vi nada de especial, não achei a Bia muito mais consistente, não achei a Bia muito mais agressiva. A movimentação continua me preocupando, acho que ela está lenta, mas, repetindo, venceu, é o que importa, está viva, vai para as oitavas, vai pegar a Ashley Kruger, que é 108 do mundo, já foi top 30, é o terceiro torneio dela no Saibro em 2026, ela tem 2 vitórias e 2 derrotas na terra batida esse ano, é pouco, mas enfim, né? Mas já é uma tenista mais perigosa, que tem no currículo algumas vitórias sobre top 100, só esse ano ela já derrotou 6 top 100, perdeu 7 jogos contra top 100, então é para ser um jogo mais difícil e vamos ver como é que a Bia vai reagir, ou vai agir, se vai ter uma evolução, se a gente vai perceber algo, né, caminhando para mudar ou para fazer as coisas funcionarem melhor.
tá? Esse jogo dessa segunda-feira contra Lázaro Garcia em Labisbal não foi empolgante, mas ela venceu, é bom, segue viva e enfim, né? Para brigar outro dia, tem uma chance de jogar melhor no dia, na rodada seguinte. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre Rafael Roder, que é o assunto do momento no mundo do tênis, como acaba sendo com todo jovem que tem o melhor resultado da semana, né? A gente já viu isso com o João Fonseca, com o Hype Fonseca, às vezes o Lerner Thiem, às vezes o Jakub Menchik, e toda vez que um tem uma semana boa, tem aquele hype, esse cara é o melhor tenista nascido no ano tal, ou o melhor jovem tenista, ou esse está melhor que o outro, ou o outro esfriou, enfim. Né? A gente já viu o Thiem ter resultados melhores que o João ter resultados melhores que o Thiem, agora o Roder, resultado melhor que os outros dois, o Menchik foi campeão de um Masters 1000 ano passado. Então, isso é normal, as pessoas reagem dessa maneira, tem uma tendência imediatista no mundo de hoje, vai acontecer, paciência. O nome da vez é o Roder, né? E não estou aqui dizendo que ele é mais ou menos tenista que ninguém no momento, não estou a fim de fazer essa comparação baseado nessa arrancada dele, que é uma arrancada empolgante, tem muita coisa legal para falar sobre o Roder, eu falei já algumas coisas no podcast de ontem, embora ontem eu tenha focado muito mais no João e no que ele deixou de fazer, no que ele não fez bem e no que ele não fez bem. Mas tem coisas legais para falar do Roder, sem necessariamente estar aqui querendo dizer que ele é melhor que o João, ou pior que o João, ou melhor que o Menchik, ou pior que o Thiem, enfim, né, que o Bassavared, ou que o Kjaer, ou qualquer outro jovem desses aí, tá? Mas uma coisa que eu vi, uma teoria que eu vi levantarem nessas últimas 48 horas, digamos assim, foi questão da maturidade do Roder para lidar com uma situação de holofotes, de pressão, de expectativa, e ele passou muito bem por esse teste, né? Não só pelas primeiras rodadas em Madrid, mas porque esse jogo contra o João, que era um jogo de terceira fase, estava muito badalado, tinha muita gente falando sobre o assunto, e muito mais gente falando sobre esse jogo do que pessoas falariam normalmente de um jogo contra o 30 e poucos do mundo, contra o 40 e poucos do mundo, né? E eu até comentei no podcast de ontem que o locutor, o apresentador lá do Master de Madrid já estava frenético antes do jogo começar, na hora de colocar os jogadores em quadra, depois apresentando os jogadores durante o bate-bola. O cara estava num ritmo ali louco e a torcida começou o jogo ali embalado. E o Roder lidou muito bem com essa situação, melhor que o João. Né? O João falou depois do jogo que, né, essa coisa de jogar contra um cara mais novo, ele não reagiu muito bem. E, aliás, não é a primeira vez que o João não reage tão bem quando ele é o favorito ou mais cotado a vencer o jogo. A gente ouvia muito nas frases dele, até o ano passado com mais frequência, agora diminuiu um pouco, talvez ele tenha sido escolado para evitar esse tipo de frase, mas ele tinha essa coisa de toda vez que ele ia analisar, ele falava, fulano e tal, a pressão estava do lado dele, ou a pressão estava do meu lado, ele sempre começava as análises mais ou menos passando por isso. E isso me indicava que era uma preocupação que ele tinha. Né, e pelo visto ainda tem, né, não lidou tão bem nesse jogo mentalmente, nesse jogo com o Roder, e o Roder passou muito bem por isso. E aí tem essa teoria, né, que eu vi levantarem nos últimos dias e que ela faz sentido. Eu acho que a amostra é muito pequena para dizer que para cravar é isso ou não é isso, mas eu acho que isso tem algum peso sim, tá? E essa teoria é o seguinte, que o Roder, ele chegou no ranking que ele chegou com 19 anos, que é a mesma idade do João, mais maduro porque ele teve um ano de faculdade, um ano de tênis universitário. E aí eu fui procurar entrevistas dele para ver se ele tinha falado muito sobre faculdade ou pouco sobre faculdade, e eu achei umas declarações interessantes. Né? Eu não vi ele explicar em momento nenhum por que ele escolheu a faculdade. Eu vi uma entrevista que ele fala assim, você tinha duas opções e escolhi a faculdade. E nessa mesma entrevista ele tem uma frase dele que é legal, que ele diz assim, se você estuda, amplia seus conhecimentos. E isso me ajudou a ser muito mais maduro, assim como a passagem pela Universidade da Virgínia, que foi onde ele jogou essa temporada. E outra coisa importante foi uma declaração do técnico dele na faculdade, o Andrés Pedroso, que ele conta que o primeiro jogo do Roder no tênis universitário pela faculdade é caótico. Né, porque era um ambiente diferente, uma língua diferente, ele estava estudando em inglês,
e que o tênis universitário é diferente do tênis juvenil ITF, né, e do tênis profissional, porque tem torcida, tem gritaria, é um ambiente completamente diferente, estranho, mais frenético mesmo, né, para usar a mesma palavra, o mesmo adjetivo que eu usei sobre Madrid. E o Pedroso conta nessa entrevista, que está até publicada no site da ATP, que esse ambiente, né, histérico, que o Rafa Roder, ele assim, tava um peixe fora d'água. Que ele olhava para o técnico algumas vezes durante a primeira partida e dizia, cara, onde é que eu tô? Isso é um esporte diferente. E que ele se adaptou meio que na marra a esse tipo de ambiente. E por ter passado esse tempo na faculdade, não só lidado com esse tipo de experiência, de jogar com torcida, com vibração, mas de ter morado um tempo sozinho, de ter que se virar sem ter ninguém para ajudar, né? Não tem pai nem mãe ali do lado, que isso ajudou muito ele a amadurecer e por isso ele... Né? Aí a teoria, não é o técnico que fala isso, mas a teoria que algumas pessoas eu vi levantando, né, em redes sociais é que o Roda chega mais maduro do que o João, e essa comparação era bem específica, né, em relação ao João, por causa desse ano de faculdade, que ele demora mais para se tornar um profissional, né, ele só vira profissional de fato nesse fim de ano agora, nessa virada de 2025 para 2026, embora ele já viesse jogando torneios profissionais, mas aí ele tinha que abrir mão do prize money, porque ele tinha status de amador, por estar na faculdade. No fim desse ano vira chave, e ele começa a jogar, começa a ganhar, começa a subir no ranking, e evidentemente ele tá, né, chega maduro, chega preparado para isso. Né? Ou se não está preparado, enganou muito bem, porque tá realmente assim, eu não sei qual é exatamente a palavra que eu quero usar, mas ele me pareceu muito sóbrio. Sobriedade, eu acho que é o adjetivo, né? Ele me pareceu muito sóbrio, muito pé no chão, muito cabeça no lugar, considerando o que ele está fazendo, né? Não só a arrancada no ranking, mas o fato de estar fazendo isso num torneio em casa, e um torneio grande. Não é um ATP 250, né, perdido no calendário. É um torneio que tem Sinner, que tem, né, Shelton, que tem Zverev, que tem, enfim, né, não tem Djokovic, não tem Alcaraz, mas tem Musetti, tem Casper Ruud, tem o Medvedev, enfim. É um torneio grande e tem torneio feminino também, e a badalação tá toda em cima dele. Então, a maneira como ele vem encarando as coisas impressiona. Tá? E talvez não, eu acho que tem uma parte, sim, disso da faculdade nessa maturidade dele. Né? Agora, dizer aqui que, nossa, a faculdade é 100% responsável por isso, aí eu acho um pouquinho forçar a barra, porque, repito, a amostra é pequena, mas evidente pelas declarações, né, do técnico, o quanto fez bem para ele esse período, né, no tênis universitário americano, longe de família, lidando com um tênis em um ambiente diferente, jogando com uma equipe, com uma responsabilidade maior, que isso às vezes é uma coisa que as pessoas não entendem, que estão vendo, não entendem com a dimensão correta, mas é que qualquer tenista vai te falar isso, que jogar com uma competição por equipe é muito mais tenso, porque você tem, né, você não está ali por conta própria, você não pode desligar, porque está todo mundo dependendo de você também, né? Copa Davis, Billie Jean King Cup, né, United Cup, e o tênis universitário é assim, né? É seu time que está ali, você não está por conta própria. Quando você está por conta própria, você perde um jogo, você lida com as consequências você mesmo. Mas você não pode perder um jogo, né, desistir de um jogo ou viajar mentalmente tendo a responsabilidade de jogar por uma equipe. E isso também faz uma diferença. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o que está rolando em Madrid. Alguns jogos interessantes e importantes nessa segunda-feira. A Sabalenka ganhou um jogo duríssimo contra a Osaka, 6-2 no terceiro set, foi 6-7, 6-3, 6-2. A Osaka deu bastante trabalho durante um set e meio, mas é aquilo, eu acho que a Sabalenka tem mais recurso, tem mais de onde tirar, e a Osaka naquela de martelar a bola sempre. A Sabalenka, assim, se o jogo se alonga
eu acho que a coisa tende a ir para Sabalenka contra qualquer adversária hoje, porque ela tem mais de onde tirar. Então, se a cabeça dela estiver no lugar, a coisa funciona, sabe? São poucas tenistas que conseguem incomodá-la nesse sentido. Sabalenka, aliás, tem agora 15 vitórias seguidas no circuito, lembrando que ela foi campeã de Indian Wells em Miami, e 30 vitórias seguidas contra adversários fora do top 10, o que é bastante impressionante. Sabalenka está nas quartas, vai pegar a Hailey Baptiste, que passou pela Bencic, e o outro jogo de quartas dessa metade da chave tem Leila Fernandes, que derrotou a Ann Lee, e a Mirra Andreeva, que passou pela Bonda 7-6 com 7-5 no tie-break do terceiro set. É nervoso, né? Na outra metade da chave tem a Kostyuk, que passou pela McNally, e ela vai pegar a Noskova, que derrotou a Coco Gauff 7-6, também com 7-5 no tie-break do terceiro set. Um jogo nervoso que a Coco teve dois breaks de vantagem no terceiro set, deixou escapar, ela sacava em 4-1, se eu não me engano. Só que o jogo estava todo na raquete da Noskova. Impressionante, assim, como a Coco estava devolvendo bola, usando spin, botando no fundo, e a Noskova decidia como atacar, quando atacar, que riscos correr, e no fim acabou valendo a pena. E o último jogo de quartas de final é a Karolina Pliskova. Ela, olha aí, né, derrotou a Solana Sierra em 2 sets, vai pegar a Potapova, que derrubou a Rybakina. Eu não vi esse jogo, mas tá aí, 7-6 com 10-8 no tie-break e 6-4 no segundo set. A Potapova, que é lucky loser, entrou na chave, derrubou a Shuai Zhang, a Ostapenko e agora a Rybakina. E assim tá a chave feminina. A chave masculina tem metade, né, dela, tá nas oitavas ainda, né? Tem Sinner e Norrie, Koptseva e Rodar, Echeverri e Fils, Lehetska e Musetti. E aí tem na parte de baixo Tsitsipas e Ruud. Tsitsipas tirou o Mérida, o Ruud fez 6-3, 6-1 no Fokina. O Ruud só perdeu 5 games no torneio até agora. Ele fez 6-0 e 6-1 no Munari e agora 6-3 e 6-1 no Fokina. E ele defende título, inclusive com uma certa pressão, porque se ele perde antes da semi, ele sai do top 20. E vai ser a primeira vez dele fora do top 20 desde 2021. É relevante, um torneio importante para o Ruud. Eu acho que ele é o favorito nessa metade, nesse quadrante dele, que ele pega o Tsitsipas nas oitavas e nas quartas pega quem avançar entre Cerúndolo e Blocks. Olha o Blocks aí. E mais para baixo tem Medvedev contra Cobolli, jogo bom, né? 2 que estão ali entre os 10 cabeças de chave. E o Mensky contra o Zverev, outro jogo bom também. Essa chave ficou forte aí. E coisas interessantes sobre esse pedaço da chave. O Medvedev, Madrid é o único torneio, o único Masters 1000 que ele nunca fez semi. Ele já fez semi em todos os outros 8 Masters 1000. Falta essa semi para ele completar as 9. E é o 5º ano seguido que ele está nas oitavas em Madrid. O Zverev, que derrotou o Atmani, agora tem 41 vitórias e 1 derrota contra canhotos. Desde Roland Garros 2023. São mais de 2 anos de jogo contra canhotos, só 1 derrota. E essa derrota foi para o Thiem, Lerner Thiem, em Acapulco 2025. E outra coisa, o Zverev também está nas oitavas de novo, ele nunca perdeu antes das oitavas em Madrid, são 9 participações, importante também. Para terminar, tem um número legal do Cerúndolo aqui, que vai jogar contra o Blocks e eu acho que ele é favorito. O Cerúndolo é o cara que mais ganhou o jogo no Saibro, no circuito masculino, desde o começo de 2024. Também a gente está falando aí de 2 temporadas e um pouquinho, né? São 54 vitórias. E aí a gente não está falando de nível de jogo, está falando só de número de vitória. Mas ele também defende uma semi em Madrid, porque ele foi semifinalista ano passado, tá? Vamos agora para as perguntas dos apoiadores. Tem muita coisa legal sobre João Fonseca aqui. E só para lembrar, gente, os apoiadores são a turma que contribui financeiramente com o meu trabalho. Eu trabalho, né, no Saque e Voleio. E o seguinte, se você quer saber como apoiar e o que você recebe, né, e conteúdo extra, explico rapidamente agora. Tem conteúdo exclusivo em áudio, vídeo e texto. Eu mando análises dos jogos importantes em áudio logo depois que acabam os jogos. Minhas entrevistas que eu faço em vídeo eu mando em primeira mão para os apoiadores. Às vezes leva 1 mês para publicar, os apoiadores recebem no dia. Áudios que eu recebo de tenistas depois de jogos eu encaminho para os apoiadores. Enfim, informações em primeira mão,
e o grupo de bate-papo no Telegram, onde eu tô presente o tempo todo. Então quem quer interagir comigo, manda pergunta, eu respondo. O grupo é muito legal, o grupo tem informação sobre compra de ingresso, notícias, questões de regulamento de tênis, enfim, jogadas polêmicas. A galera posta vídeo, troca informação e é muito, muito, muito legal esse grupo. A gente tem encontros presenciais de vez em quando. Tem o Saque Voleio Open, que vai ser em julho esse ano, só para apoiadores também, ele não é aberto para quem não está no grupo. É um grupo muito legal, tá? Eu mesmo tinha receio de montar um grupo de bate-papo em Telegram ou WhatsApp, montei esse e é uma turma muito, muito, muito bacana, assim, não tem estresse, todo mundo ali é maduro, sabe conversar na boa, não tem briga e a gente troca ideia, a gente brinca. É um grupo muito legal, recomendo muito, tá? Então, se quer saber como entrar, visita o Apoia-se do Saque Voleio, que é apoia.se/saquevoleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como é que funciona, tá? Então vamos para as perguntas que os apoiadores mandaram nesse grupo de Telegram que eu estava falando agora há pouco. E vou começar pela pergunta do Pedro Melo, que é o seguinte: a lesão que atrapalhou o João no início da temporada justifica a queda de rendimento em jogos mais longos? Se ele tivesse feito a pré-temporada ideal, a história seria outra ou a questão física atualmente tem a ver com outro motivo? Aí acho que eu vou discordar de você, Pedro. Eu não acho que ele está perdendo jogos por físico. Tirando o jogo do Zverev. Eu não vi isso contra o Shelton, não vi isso contra o Tabilo. Eu estou falando dos jogos de 3 sets, né? Não achei que tenha sido o caso no jogo contra o Bussi. Não achei que foi o caso agora contra o Roda. E o contra o Roda, ele mesmo fala que a cabeça dele foi embora. E o jogo terminou com 2 horas e 7 minutos. Não foi uma partida longa. O jogo do Shelton também não foi longo. Então, eu acho que sim, o do Zverev, que teve mais trocas. Mas esses jogos de 3 sets que ele perdeu, não acho, tirando o do Zverev, não acho que tenha sido por físico. Não acho que está sendo um problema condicionamento físico dele chegar inteiro no fim das partidas, tá? O que eu acho, e eu venho falando, né, com uma certa frequência, que eu acho que a movimentação lateral dele está um nível abaixo da elite, de Sinner, de Alcaraz, né, do Casper Ruud, eu acho que e o Roda, eu falei ontem, ele se movimentou, né, ele se movimenta melhor, ele chega mais inteiro em bolas mais difíceis do que o João. Mas, assim, não é que eu acho que a movimentação do João é ruim, horrorosa, pavorosa. Longe disso. Mas eu acho que está um nível abaixo do resto. Sobre condicionamento, eu não acho que venha sendo um problema nessas derrotas. Tá? De repente, amanhã ele joga Roland Garros, faz um jogo de 5-7, tem um problema, e aí a gente traz esse assunto à tona de novo. Mas eu não acho, discorde à vontade, tá? Não acho que condicionamento de partidas longas venha sendo um problema do João nesse momento, não. O Mário Assis também fala dessa questão do físico do João, e ele pergunta assim: você não acha que a equipe dele tem bobeado em alguns pontos do desenvolvimento? Tipo, ele tem uma movimentação ainda um pouco ruim para esse nível, o backhand dele tem falhas, a evolução do saque deixa a desejar. Embora ele tenha várias excelentes qualidades, parece que essas são coisas que deveriam estar sendo trabalhadas há um tempo para ele poder jogar nesse nível dos tops, que é onde ele quer estar. Será que isso decorre de dificuldade do atleta ou porque não se priorizou esse trabalho? E o Mário ainda explica: não estou querendo criticar a equipe do João, mas realmente fico curioso para saber se talvez seja limite dele ou se as outras coisas vêm sendo priorizadas, ou se outras coisas vêm sendo priorizadas no desenvolvimento dele. Vamos lá, sobre o físico eu já falei. Tá? Mas você cita exatamente o ponto que eu acho que ele precisa melhorar. Eu não acho que seja um problema de deixar de trabalhar, mas eu acho que algumas coisas levam um pouco mais de tempo para alguns tenistas. A movimentação, e eu sempre dou esse exemplo, para o Sinner, ela veio, né, em 2024. Ele tinha 21, se eu não me engano, ou 22, não lembro agora de cabeça. Para o Alcaraz vem bem cedo. Mas se você pegar o Alcaraz de 18 anos e o de 20, tem uma diferença grande também. Então, para o João, talvez venha com 20, 21, 22. Mas eu não acho que seja uma falta de trabalho. Eu não posso dizer se isso é trabalhado ou se isso não é. Seria leviano da minha parte tanto defender a equipe quanto atacar. Porque eu não estou lá no dia a dia, eu não sei
como é que isso é feito, quando é feito e o quanto é feito, tá? Então, tem isso, não estou nem defendendo nem atacando. O meu comentário é mais no sentido geral de que a movimentação talvez melhore com o tempo, né? E algumas coisas são trabalhadas com o tempo e vem com a idade, com o desenvolvimento do corpo e tudo mais, tá? Mas sim, eu não acho que seja ruim a movimentação, mas acho que está um nível abaixo. E acho que os outros pontos que você levanta, eu penso mais ou menos na mesma linha. O backhand e a devolução de saque. Eu acho que o backhand dele é melhor do que 2 anos atrás, ou melhor do que do ano passado. Então, acho que vem acontecendo um trabalho ali. Mas o fato desse backhand ainda não estar no nível de Sinner e Alcaraz ou Zverev, não quer dizer que não haja trabalho. Tá? Então, acho que ele vai evoluir esse backhand, né? Espero que ele evolua. Mas também não posso dizer que não tem trabalho. Eu vejo evolução no backhand. Como eu acho que a devolução dele está melhor que a do ano passado. Não sei se você vai lembrar, Mário. Ano passado eu fiz um texto mostrando como os números de devolução do João estavam muito, muito abaixo dos números de devolução, né, de quebras em porcentagem, né, porcentagem de quebras. Estavam muito abaixo da elite. E percentualmente nem parece tanto, mas quando você coloca em 52 semanas é uma diferença enorme. Essa diferença diminuiu. Então vem evoluindo. Não só a devolução em si, o golpe, né, o que ele faz, mas como ele vem jogando os games de devolução. Eu acho que ele vem melhorando nisso também. E como ele vem jogando breakpoints, que eu acho que melhorou também. Eu acho que ele tem deixado menos coisa na mesa nos breakpoints. Às vezes acontece dele não atacar tanto e não ser kamikaze ou tão agressivo e levar um winner, como aconteceu contra o Roder ontem, naquele game do 4-0 do terceiro set. Mas aí é uma coisa que vai vir com a maturidade, de achar o equilíbrio disso. Quando ele tem que atacar, quando ele tem que ser um pouquinho mais paciente. Eu acho que essas coisas vêm com o tempo, sabe? Mas acho que ele vem devolvendo melhor e jogando melhor os games de devolução em comparação com o ano passado. O que não quer dizer que ele esteja no nível de Sinner, Alcaraz ou Zverev e tal, né? E aí tem uma coisa que é importante apontar, e eu falo isso com alguma frequência, mas é sempre bom lembrar, que essa comparação do João com o Sinner, com o Alcaraz e com o Zverev, ao mesmo tempo que ela é necessária, porque a gente sempre faz a comparação com o objetivo, com a meta. Qual é a meta do João? É chegar lá em cima. Se tem que chegar lá em cima, você tem que olhar para esses caras. Mas ao mesmo tempo, essa é uma comparação que é ingrata para ele. Porque a gente vai sempre comparar com os melhores, e Sinner e Alcaraz são fenômenos. Não é que eles são simplesmente os melhores, eles estão muito acima da média. A gente está falando... É como se você pegar o Berdych 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, e falar, puxa, por que o forehand dele não é igual do Federer, ou do backhand dele não faz isso, porque, sei lá, sabe? Por que o Berdych não se movimenta igual ao Nadal? É ingrato, né? Você pode até falar, puxa, a meta tinha que ser essa, mas a gente está falando de Federer e Nadal. E a mesma coisa vale para o João agora. É uma comparação ingrata, mas que é necessária. Só que quando a gente faz, às vezes faz parecer que o João é muito pior do que é. Mas não é. É que realmente a gente está comparando com uns caras fora de série. É simples assim. Não é uma crítica, não é um ataque ao João, mas também não é ficar dizendo, olha, o João é espetacular nisso, naquilo e naquilo, porque a gente tem que, né, identificar o que está faltando para ele. E na hora que a gente faz isso, às vezes as pessoas escutam e acham que... Não estou dizendo que é seu caso não, Mário. Mas às vezes as pessoas acham, você está atacando o João, você está criticando. Você está, né, enfim, batendo no João. Não é o caso. Vocês que me escutam há mais tempo sabem disso. E não é muito diferente do que o Tony Nadal falou. Porque a comparação do Tony Nadal é com o Alcaraz. E, porra, aí se você compara o João de hoje com o Alcaraz, é óbvio que, né, o João hoje não está no nível do Alcaraz. Ponto. Né? E se alguém quer saber mais sobre a minha opinião
nessa polêmica aí do Tony Nadal, volta alguns episódios no Café com Cossenza que eu falo bastante sobre isso. Falo sobre o que está contextualizado, o que não está contextualizado, que parte eu concordo, que parte eu não concordo. Ouvi lá, está bem explicadinho. Seguindo adiante, tem uma pergunta da Helena, que é a seguinte: além do Roda, temos também o grande amigo Blox. O Blox é outro da geração ali, perto da geração Fonseca, ele é um pouquinho mais velho, mas o Blox foi campeão do Australian Open Juvenil 2023, quando ele passou pelo Fonseca nas quartas de final. Depois ele perde em Roland Garros também para o Thiem, que é a mesma geração, né? O Thiem ganha Roland Garros, ele passa pelo Blox no caminho. Mas a Helena escreve que o Blox está despontando também nesse ano e está agora em Madrid, está nas oitavas, né? Quais cenários você desenha que podem estar passando na cabeça do João? Eu não sei se eu entendi exatamente sua pergunta, Helena. Se você está falando do João de estar se comparando ou estar, né, usando como referência esses caras da geração dele, que são o Menchik, o Blox, o Rodar agora, que são o Thiem, eu tenho a impressão que o João não se mede muito por esses caras. E quando eu digo não se mede, é do tipo não se preocupar demais com qual desses caras está indo melhor que ele no torneio X, ou no torneio Y, ou no torneio Z. Eu tenho essa impressão, sabe? E é óbvio que todo atleta de alto nível tem esses... tem que ter referências, né? Quem são os caras que são as referências dele, da idade dele, mas o João ficar preocupado com o que os outros estão fazendo a mais que ele, e isso afetar o trabalho dele, eu não acho que seja o caso. Pode ser que seja, tá? Mas a impressão que eu tenho, pelas frases do João, pelo que eu vejo do entorno, pelas conversas que eu tive com pessoas do meio, não me parece ser o caso, tá? E para terminar, essa pergunta é ótima, o Wanderson Ferreira mandou o seguinte: com a sua experiência de visitar torneios, Camarão é uma justificativa razoável dos jogadores que passaram mal ou parece uma desculpa ruim? Eu falei desse negócio do Camarão no podcast de ontem, porque os casos de intoxicação alimentar, né, há a teoria, e os tenistas falaram sobre isso, de que foram causados por um taco de camarão na cafetaria, na lanchonete do torneio. E eu falei rindo disso porque, gente, comer taco de camarão em Madrid é um negócio, é algo, né, típico, é algo pitoresco, ou por que taco de camarão foi tão popular assim, né? Eu só achei esquisito. Mas, falando sério, eu acho que é uma justificativa razoável, sim, a partir do momento em que, se isso veio à tona, é porque eles já conversaram entre eles e descobriram que, né, isso é um elemento em comum às pessoas que passaram mal. Tá? Mas é uma justificativa razoável. A minha piada foi no sentido de por que se come taco de camarão em Madrid. Só isso. Na lanchonete, na cafeteria do torneio, sabe? No restaurante, sei lá que lugar é. Mas não me parece uma desculpa ruim, não. E eu acho que essas coisas realmente só vêm à tona porque as pessoas já conversaram entre elas, né? Ou já ouviram de médicos ou de integrantes da equipe que trocaram ideia, trocaram informação e chegaram à conclusão que todo mundo comeu a mesma coisa. Mas é uma justificativa plausível, razoável, não vejo problema, não. Eu só brinquei com a questão da comida, tá? Da escolha de comida, não é com qualidade nem nada. De repente estava gostoso, um foi falando pro outro, olha, esse taco tá sensacional. E aí, de repente, as pessoas foram caindo aí com intoxicação alimentar. Bom, hoje fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui todo dia, porque tem um episódio novo toda manhã. O Café com Cossenza tá no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music, em todas as plataformas mais populares. Né? Já falei do Apoia-se, quem quiser saber como apoiar o meu trabalho, como contribuir, que tipo de conteúdo vai receber, manda mensagem para mim que eu explico. E lembrando, né, estamos já no Top 10 no Apple Podcasts, estamos trending no Spotify, no geral do Spotify, não é só em esporte, não. O Top 10 no Apple é entre os podcasts de esporte. Se tiver alguém interessado em conversar para parceria, patrocínio, estamos aqui abertos a negociações. Beleza, gente?
Um abraço, boa terça-feira para todo mundo.